Vamos Tentando lá. ajeitar aqui. Bom dia a todos e todas. A gente, como vocês sabem, em algumas aulas eu trago alguém para falar sobre algum ponto do direito penal, processo penal ou direitos humanos, né? Alguém que vai dar uma perspectiva diferente, né? Alguém qualificado. Hoje eu convidei o Gustavo, que é um grande amigo, advogado, também é acadêmico. Ele tá terminando ou já terminou o mestrado lá na PUC, Gustavo? Tô terminando, tô para qualificar a dissertação. Ah, legal. Tá no finalzinho, na reta final lá da PUC e já terminou o de Buenos Aires, né? Ah, o de Buenos Aires eu suspendi para fazer em Toledo depois, Pô, para que legal. transferir para lá. É. Esse também é um grande acadêmico, né? Fora que é grande advogado e transita muito bem tanto no direito penal quanto no processo penal. Gustavo, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para você, né? Como Tá. eu havia te falado já, a ideia é um bate-papo, né? Você vai ver, essa turma é bem participativa. Na hora que vocês acharem interessante, interrompam o Gustavo para perguntar alguma coisa, para fazer um comentário e pode começar, Gustavo. A palavra é sua. Bom dia a todos. Primeiramente, obrigado, André, pela oportunidade. As palavras são aí mais da amizade do que da técnica, confesso, né? Mas vamos lá. Só uma pergunta, André. O pessoal é de faculdade? É turma do quê? Aqui é todo mundo, é da Faculdade Ibirapuera. Essa Tá, turma é do sexto e sétimo semestre de processo penal. tá. Tá, eu tinha combinado de falar contigo um pouquinho antes sobre uma perspectiva de tema que não é muito abordado na faculdade, né? E eu andei pensando, eu acho que um tema que ele é abordado na faculdade, mas não com tanta ênfase, é um pouco das medidas cautelares utilizadas no direito criminal e processo penal, na verdade, que teve uma alteração bem significativa agora na legislação em que entrou em vigor no começo do ano. Ou seja, as medidas cautelares, só vou introduzir o tema, elas sempre foram utilizadas, e principalmente depois das operações decorrentes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico e etc., como uma modalidade de pressionar o réu ou o investigado e de fazer uma verdadeira, um atropelamento na vida do investigado, meio que como forçando ele a colaborar com qualquer tipo de investigação. E agora veio a lei de abuso de autoridade, que regulou, que puxou um pouco mais à terra a possibilidade das autoridades utilizarem as medidas cautelares patrimoniais, né? Então nós temos as medidas cautelares patrimoniais, a que eu mais gosto de falar, porque é a mais abusiva, a meu ver, é a do artigo 7º, se não me engano, da lei de lavagem de dinheiro, artigo 4º, melhor dizendo, e ela permite o bloqueio de bens, seja lá quais forem, conta bancária, patrimônio físico, móvel, imóvel e etc. E antigamente era sem restrição. E interessante que antigamente, o que nós dizemos, é coisa de 6 meses atrás, o que é muito próximo para ser uma lei tão abusiva, a meu ver. E permitia que fosse bloqueado o patrimônio, por exemplo, de uma pessoa acusada de lavar dinheiro, de lavar 10 milhões de reais, permitia que fosse aplicado o confisco, a bem da verdade, que é isso, esse o nome que tem que se dar, né? O confisco irrestrito e completamente desproporcional. Então a pessoa tinha uma acusação abstrata no início de lavagem de 2 milhões de reais, mas acabava recebendo um bloqueio de 20 milhões de reais em qualquer modalidade patrimonial. E pouco importava, porque no final do processo a premissa invertia-se, ou seja, se a pessoa não provava que aquele bloqueio, que aquele valor bloqueado era de origem lícita,
ela não tinha como conseguir o desbloqueio. E mais do que isso, não havia uma modalidade de perícia de efetivamente o quanto foi objeto do crime da lavagem de dinheiro. Porque se você movimenta 2, 3, 5, 10 milhões numa conta, você não está necessariamente lavando todo este dinheiro, em partes, muitas vezes. E a perícia não existe. Até hoje não existe, na verdade. O que veio, já vou passar o número da lei para vocês, o que veio regular é que é proibido e é considerado abuso de autoridade, objetivamente, o confisco, o bloqueio de bens desproporcional ao que consta em investigação. O que isso significa dizer? Significa feliz é que a própria lei de lavagem de dinheiro permitia que o delegado de polícia direto aplicar. É só para mim que está travando ou para todo mundo travou? Travou tudo. Gustavo, deu uma travada. Também me parece que eles entrarão na hipótese de Gustavo, deu abuso de uma travada. autoridade. Você pode repetir, por favor, que deu uma travadinha? Até onde foi? Na parte do... Eu peguei até a parte do delegado. Até onde que... Tá. E o que eu gostei, que só para passar o número da lei para vocês, é a 13869 de 2019, que é a lei de abuso de autoridade, que já existia, na verdade, não é um abuso de autoridade anteriormente, essa lei veio só funilar tudo. A questão que travou, André, foi a seguinte: antes, o delegado era quem aplicava o valor dos bloqueios dos bens e os juízes homologavam ou não. E, evidentemente, os abusos se replicavam. Hoje, se o delegado de polícia aplicar o bloqueio patrimonial em desacordo com o valor investigado, que era a praxe de antigamente, ou se ele Professor, tem uma aplicar o pergunta. valor, já abro para ti, ou se ele aplicar o valor de bloqueio junto com homologar o valor que o delegado de polícia aplicou no bloqueio e estiver em desacordo com o efetivo objeto da investigação ou estiver em desacordo com o objeto do efetivo crime praticado, quem também poderá incorrer na lei de abuso é o próprio Ministério Público e o próprio magistrado, e não mais apenas o delegado de polícia. Deixou de ser um ato meramente discricionário inicial. É o meu modo de ver sobre o assunto. Quem que quer fazer pergunta? Acho que era o Ailton. Oi, gente. Sou eu, professor. Oi, Ailton, bom dia. Professor, bom dia. Bom dia. Não, sou eu mesmo. Bom dia. Baseado no que você falou alguns segundos atrás, você disse que não havia como se mensurar, e ainda não há, nem no passado e nem hoje, quanto à perícia sobre valor aí do crime praticado e os bens que foram bloqueados. Ou seja, até porque hoje o que você acabou de citar é que a lei de abuso de autoridade ela veio para regular isso. Como é que se faz, então? Como é que se faz essa regulamentação, tanto a título do MP, quanto por ser um processo discricionário, como você falou, que o delegado poderia ser feito? Como é que se faz, então, hoje, essa mensuração do crime com relação ao patrimônio? Se não há como se fazer perícia, como é que se destaca É uma boa o valor? pergunta. Ok, isso. É uma boa pergunta. O que nós vemos na prática é que eu sempre peço, por exemplo, a perícia do valor que efetivamente foi objeto do crime. A grande dificuldade é porque quando chega um relatório de informação financeira, que hoje é pelo RIF, que chama-se RIF, Relatório de Inteligência Financeira, que antes era enviado pelo COAF e agora é enviado pela Unidade de Inteligência Financeira, o IF, que mudou o nome, o relatório ele não chega pronto, vamos dizer assim. O relatório é um relatório. Então ele diz, olha, o Gustavo movimentou 5 milhões na conta dentro do período de 12 meses ou dentro do período solicitado de X a X, falo 12 meses para ficar mais fácil,
e é incompatível com a renda declarada no imposto de renda e também a renda declarada no Banco Central, para o Banco Central, porque tem duas formas de modalidade de declaração de renda, que é para a Receita Federal, e aonde todo mundo tem problemas com os relatórios de inteligência financeira, é a declaração que é feita para o banco, que é encaminhada para o Banco Central, e aí que dá problema. Então chega lá que o cidadão declarou que movimentava 100 mil por mês no banco, acreditando que se ele declarasse mais para o banco, ele teria que pagar mais imposto de renda, porque a confusão é categórica, e o relatório de inteligência financeira chega dizendo que ele movimentou 5 milhões ao ano, ou seja, não 1 milhão e 200, que seria 100 mil por mês. Então, o COAF e o IF tem, Cortou o áudio, Gustavo. A gente está te vendo, mas o áudio cortou. perícia. O grande problema é como provar que estes valores são lícitos ou ilícitos. E aí tem algumas formas. Se você conseguir comprovar a efetiva prestação de serviço, e não apenas com contratos ou com notas fiscais, você tem que demonstrar a prestação do serviço efetiva, né? A crítica central não é como provar, mas quem tem o dever de provar. Esse é o ponto que eu levanto aqui. E é uma discussão interessante, porque a partir do momento em que, em tese, entre aspas, somente o réu, porque foi ele que prestou o serviço, tem o direito de provar, tem a condição de provar, isso não quer dizer que somente o réu tem o dever de provar. O réu terá condição, por ter documentos, etc., de comprovar que o dinheiro é lícito, não significa dizer que o Ministério Público não possa usar de outros meios de investigação para também provar e produzir uma prova, não contra a própria acusação, mas uma própria em favor do jogo processual equilibrado. Essa é uma discussão bem recorrente que eu tenho visto. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, respondeu sim, mas eu ainda insisto. Ou seja, mas aí nesse caso, o ônus da prova não cabe a quem acusa, não caberia até então o MP? Cabe ao MP, exatamente. O grande detalhe é que na lei de lavagem de dinheiro é atribuído efetivamente ao réu demonstrar, assim como em algumas outras legislações, organização criminosa, tráfico, associação ao tráfico, etc., que o valor dos seus bens não são de origem do tráfico. Você tem que demonstrar de onde veio. E aí o grande equívoco é que as pessoas mostram a declaração do imposto de renda. E declaração de imposto de renda não demonstra origem. Demonstra que você compartilhou com o fisco alguma informação. Ponto. Mais nada. Mas não demonstra origem. E efetivamente muita gente não tem origem. Mas não porque é crime, mas porque não declarou. E se não declarou e vai declarar depois, a pessoa fica com receio de achar que aquilo não é origem. E é, na verdade, origem lícita. E aí a pessoa tenta comprovar por A mais B que praticou um serviço, que vendeu um produto, que fez uma transação financeira qualquer de origem lícita. Mas por não estar declarado, inverte-se novamente a premissa e fala, bom, se era lícito, por que você não declarou? E você fica numa sinuca, porque ou você confessa a sonegação fiscal, o ilícito tributário, ou você confessa o outro ilícito. Que é muito melhor. Professor, agora se esse valor aí ele não declarou, se ele vai ter que provar que é lícito ou ilícito, e se o delegado ou o Ministério Público fizer o bloqueio desse dinheiro porque ele não consegue provar, a minha pergunta é, pelo que o senhor disse, o Ministério Público ou o delegado agora, eles têm que bloquear exatamente aquele valor que é do processo lá. Previamente apurado. Previamente apurado. Agora, como é que ele bloqueia esse valor? Como é que o Ministério Público ou o delegado bloqueia esse valor que, vamos supor assim, está excedente do que ele declarou? Tá, vamos lá. Aí é uma pergunta mais procedimental, na verdade. É feita da seguinte forma. O cidadão ele é acusado de lavar dinheiro, vamos tráfico de drogas. Tudo que passou pela conta dele
vão pedir a ordem de bloqueio. Iriam pedir, hoje não mais. Pedem a ordem de bloqueio. Tudo que estiver em nome do patrimônio de carro, casa, apartamento, chácara, sítio, qualquer imóvel, ou bem imóvel ou imóvel de qualquer natureza, é feito uma busca, naturalmente, e é feito o bloqueio antecipado. Não é feito o arresto nem o sequestro em primeiro lugar. Ele é feito primeiro um bloqueio, trava-se. Se não for possível o réu demonstrar com certa celeridade a origem, aí sim é feito o perdimento dos bens antecipado. E esse é um terceiro problema muito grave. Por quê? Porque o Código de Processo Penal, ele garante, e assim como a Constituição, que todo mundo, a Constituição diz que todo mundo só será considerado culpado após o trânsito em julgado. Essa é a primeira premissa e a basilar de todas. O Código de Processo Penal, ele aplica o perdimento de bens, isso é importante, como consequência da ação penal condenatória. E aí o perdimento de bens proporcional àquilo que foi demonstrado dentro de um devido processo legal, com ampla defesa, contraditória, etc. A lei de lavagem de dinheiro, não. A lei de lavagem de dinheiro autoriza que haja o leilão, a venda, o arresto, o sequestro antecipado destes bens, tá? Para fins de não se deteriorarem, etc, etc, etc. E por entender que se o réu não consegue demonstrar ainda na fase de inquérito policial, é porque é de origem ilícita. Ponto. Esse é um problema muito sério que eu vejo, eu não sei o André, eu vejo bastante na prática, quando envolve lavagem de dinheiro, tem esse pedido de bloqueio. E aí é um parto, literalmente falando, para a gente conseguir segurar o leilão ou segurar o perdimento do patrimônio, porque o juiz fala, mas a lei autoriza, o critério é taxativo, não subjetivo da minha interpretação, ele pode fazer. E aí ele faz. Mas ele teria um tempo para provar que o dinheiro não é ilícito. Isso tudo naturalmente. que você está falando seria depois desse tempo, é isso? É que o tempo, quando se trata de inquérito policial, a gente fica bem sujeito ao tempo escasso, porque o delegado de polícia manda uma ordem, uma representação para o juiz para bloqueio patrimonial. O bloqueio patrimonial ele é uma espécie de medida cautelar, portanto, ela vai ser feita sem a comunicação prévia do réu. O famoso atira para depois ver. Nós vamos pegar o patrimônio para depois o réu ter como se explicar. E se ele não tiver como se explicar, perdeu o patrimônio. Esse é um grande problema. Gustavo, Professor Gustavo. Complementando aqui a pergunta, principalmente do Ailton, nessa parte, você acha que existe alguma afronta da lei à Constituição na medida em que o ônus da prova é invertido, então a presunção da inocência, consequentemente, também seria? Eu defendo isso, justamente. Eu falo que, além de ferir a presunção de inocência, está ferindo a vedação legal do confisco, porque a hipótese de confisco é muito semelhante às medidas cautelares patrimoniais, sem que o réu fique sabendo do que vai acontecer. Então, me parece que fere o princípio da inocência, do contraditório da ampla defesa, porque eu costumo dizer que esta decisão patrimonial, que é uma decisão cautelar patrimonial, que é uma decisão interlocutória dentro de um processo penal, ela adquire caráter definitivo, porque ela é irreversível depois que o bem foi colocado a leilão, o valor fica lá depositado. Essa talvez fosse uma pergunta posterior, já estou antecipando. O valor fica depositado nos autos, porém, se a casa, se o patrimônio vale 1 milhão, nós sabemos que não vai ser vendido no leilão por 1 milhão, vai ser vendido por menos. Ou seja, o prejuízo do réu já vai estar ali claro. Além disso, ela não respeita o contraditório e a ampla defesa, porque ela é feita de maneira cautelar. E a defesa do réu da cautelar não vai se dar apenas um processo incidental. O juiz costumeiramente aguarda a decisão de mérito. Então ele fica com bloqueio patrimonial durante todo o rito processual. E aí fere a dignidade da pessoa, fere a vedação do confisco constitucional, fere o princípio da inocência
E me parece também, que aí depende muito mais do caso a caso, que fere o princípio que determina que a pena não pode extrapolar a pessoa do criminoso. Por que digo isso? Porque muitas vezes, e aqui a gente exclui a hipótese do patrimônio único, se provado que foi decorrente de origem ilícita, ou seja, o traficante comprou uma única casa para sua família morar. Mas se ele foi decorrente de origem ilícita, ou se foi utilizado para o ato de traficância, vai perder o patrimônio. Mas quem sofre os efeitos indiretos desta sanção penal antecipada também são seus familiares, porque sua esposa, seus filhos, etc., utilizam aquele bem para sobreviver. Aqui eu estou falando na hipótese do bem único e não de uma coletividade de bens, naturalmente. O que não se descarta a possibilidade de extrapolação da pena. Mas também me parece que fere esse basilar constitucional, André. O professor, o senhor falou que para o senhor fere a Constituição, porque fere contraditório, ampla defesa, papapá. Existe doutrinadores que falam ao contrário do senhor, que defende que não fere? Como é que é esse debate aí entre quem acha que fere e quem acha que não fere? Tá. Bom, vamos lá. O tema da medida cautelar no processo penal ele é bem pouco abordado até mesmo na doutrina. Ele geralmente é abordado por uma outra premissa. Ele é abordado pelo momento em que deve se dar e não pela inconstitucionalidade ou não. Tá? Tem um doutrinador português que eu preciso lembrar o nome dele, que é um dos livros, inclusive, que eu estou usando na dissertação, que ele defende exatamente a mesma linha que eu. Exatamente a mesma linha. A maioria dos doutrinadores, eles não abordam se há inconstitucionalidade ou não na medida cautelar, porque parte-se da premissa que, se a lei ordinária foi aprovada no Congresso e no Senado, houve análise formal e material prévia à constitucionalidade. Poucas pessoas levam ao Supremo Tribunal Federal esta questão suscitada como inconstitucional para que o Supremo possa exercer o controle indireto da constitucionalidade. Então, na doutrina, é bem novo o tema, por incrível que pareça, até porque a lei de lavagem de dinheiro atualizada, que teve alteração e permitiu, é de 2012, e a lei que veio regulamentar agora esta situação, e agora me parece que começarão a surgir estudos mais aprofundados sobre o tema, que a lei de autoridade é uma lei do final de 2019, com vigência a partir de 2020. Então, eu não sei se eu não tenho conhecimento, o André me ajuda aí, mas me parece que tem pouquíssima doutrina que diz sobre a inconstitucionalidade da medida cautelar. A maioria fala das formas de aplicação, do que é cada instituto, arresto, sequestro, etc., e de como deve se dar e de como não deve se dar. Poucos são também os que falam sobre a questão pericial. Fala-se muito que é importante a questão pericial, mas não se trata como deve ser a perícia. E nem tinha como se tratar. Porque para você fazer uma perícia, até em crimes econômicos, você precisa respeitar a cadeia de custódia de provas. E tratando-se de crimes econômicos, como lavagem de dinheiro, por exemplo, a cadeia de custódia ela fica muito, muito restrita, porque são a maioria de crimes cometidos eletronicamente. Então, a apreensão de notebooks, no seu termo, de aparelhos tecnológicos, ela nunca respeitou uma cadeia de custódia efetiva que, o André, eu sei que defende bem isso, que era uma questão apenas doutrinária. Não havia na lei brasileira, na legislação brasileira, a obrigatoriedade e a procedimentalização desta produção de prova. Então fica um pouco complicado a doutrina ter falado até hoje como que era o funcionamento. Eu sei que quem fala sobre algumas hipóteses de configuração ou não, mas a abordagem é um pouco diferente, de delitos financeiros, delito de lavagem de dinheiro, quando existem patrimônios registrados em nome da pessoa, ou seja, um imóvel e etc.,
é o professor Pierpaolo Cruz Bottini. Ele fala isso abertamente, que quando existe patrimônio registrado em nome, casa, apartamento, tal, você não tem a configuração do delito de lavagem, porque você não configurou as 3 hipóteses, que é ocultação, omissão e reinserção. Certo. Professor Gustavo, baseado nessa circunstância, principalmente em especial com relação ao bloqueio vamos dizer assim, do investigado, a forma como é feito esse bloqueio posteriormente, mesmo você acabou de citar alguns minutos atrás que há probabilidade do contraditório ainda dentro da fase do inquérito, né, policial, para ele provar que aquele patrimônio eventualmente não foi obtido de forma ilícita. Mas não é arbitral também, nesse caso em particular, a forma como é feito o leilão e o apenado, ele ainda considerando a Constituição, ele está sofrendo uma pena maior do que o crime em que ele cometeu, com a perda desse patrimônio? Eu concordo 100%. Talvez a pena não é que a pena seja maior, é porque as sanções penais em relação a crimes econômicos, elas permitem, vamos dizer assim, Não, tanto a pena desculpa, Gustavo. restritiva... Desculpa, Falhou? só te interrompendo. Quando eu quis dizer a pena maior, é porque aí, como você citou também alguns minutos atrás, a família do apenado, ela pode também diretamente ser prejudicada. Por isso eu estendo que a pena do apenado, ela não está restrita a ele. Ela está levando ele e terceiros que não participaram eventualmente no crime. Perfeitamente. Aquele comentário que eu fiz há pouco, que extrapola-se a figura do apenado à pena sofrida. Ou seja, você fere o princípio de que a pena deixará de alcançar, que a pena só poderá alcançar a pessoa eu esqueci o nome do termo específico da lei agora, não sei como é que fala, a pena só pode alcançar a figura do criminoso, o autor do delito, e não a terceiros. E esta é justamente uma das hipóteses que eu questiono efetivamente a inconstitucionalidade, porque a pena está sim superando a figura do apenado, efetivamente. Principalmente no tocante a bloqueio financeiro, porque a família muitas vezes depende da pessoa, tá? E aqui a gente tem que entender um ponto bem interessante. Rapidinho, Gustavo, vai cair. Se cair, eu vou chamar novamente, tá? Para você comprar. Depois você terminar a exposição. Tá? Porque tem menos de um minuto. Tá bom. Tá bom. Aliás, eu vou derrubar e já vou chamar. Tá. Quer encerrar e a gente começa de novo? Exatamente. Isso, tá bom. É isso que eu ia te falar, professora. Melhor você encerrar e começar de novo.